Olá, boa tarde, saudação a todas as pessoas que nos acompanham aqui pelo YouTube. Em nome da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, eu queria dar boas-vindas, em especial aos nossos e às nossas convidadas de hoje, dessa tarde. Nós, da Escola da Defensoria Pública, nós passamos a recentemente compor a Comissão Especial sobre Direitos Humanos, sobre Educação em Direitos Humanos do CONDEP, e no contexto do CONDEP surge esse importante evento, na verdade, esse ciclo de debates sobre educação e direitos humanos no estado de São Paulo, que tem por objetivo debater um pouco a educação e direitos humanos, a intersecção entre a educação e direitos humanos e o sistema de educação em sentido mais amplo, enfim, o ensino em sentido mais amplo. Então, queria agradecer a proposta, queria agradecer a presença de todos e todas que estão aqui comigo nessa tarde, e enfatizar a importância de nós debatermos educação e direitos humanos. Na Escola da Defensoria Pública, nós temos 3 importantes eixos de atuação, não só a capacitação dos profissionais da instituição, não só a produção de pesquisas sobre as atribuições da Defensoria Pública, mas também a realização e a promoção de educação em direitos humanos, que é fundamental, primeiro, para que as pessoas conheçam seus direitos, né? Nenhum direito pode ser exercido sem o conhecimento prévio desses direitos, mas é também condição de possibilidade para que a gente possa nominar as violações e as violências. Sem conhecer os direitos, a gente sequer consegue nominar as violências e elas se tornam naturalizadas. E desnaturalizar as violências é fundamental para combatê-las. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra aqui ao Gabriel, que representa a Comissão Especial de Educação e Direitos Humanos do CONDEP, e, na sequência, a Michele, que conduzirá os trabalhos, apresentará nossos convidados, nossas convidadas, para o debate dessa tarde. Lembrando que esse é apenas o primeiro encontro de uma série de encontros que vão ser realizados nas próximas semanas, até o final do mês de novembro. Então, desejo a todas e todos um excelente evento. Gabriel, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Gabriel, né, em nome do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, do CONDEP, que é um órgão público formado pela sociedade civil e poder público, né, que apura, fiscaliza, né, e toma as medidas contra a violação de direitos humanos. Dentro do CONDEP, nós temos uma comissão permanente que trata da educação em direitos humanos, na qual também sou relator. Sou conselheiro eleito pela sociedade civil, represento o Sindicato de Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia, né, o SIND7, que é o INPE, o CTA, aqui em São José dos Campos, Natal, né? E a gente, com essa proposta, junto com a EDEP e a Defensoria Pública, né, que também faz parte na representação no Conselho Estadual de Defesa da Pessoa, de Direitos da Pessoa Humana, né, e através dessa comissão permanente nós tiramos uma série de eventos, né, de educação em direitos humanos, partindo das diretrizes de educação em direitos humanos que foram elaboradas num processo participativo popular, né, inicialmente como Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos, depois convertido em diretriz de educação em direitos humanos. Saúdo a todos, nesse primeiro evento agora no dia 21 de outubro, né, hoje, teremos o próximo no dia 4 de novembro, né, Michele? E estão convidados, hoje nós vamos discutir o eixo de educação básica, e aí como um evento de implementação daquilo que a gente tem sido criado desde 2014, 2016, né, no processo de elaboração de diretrizes de educação em direitos humanos. Contamos com instituições, né, universidades, movimentos sociais, poder público, e convidamos que se sintam em casa nesse evento, que a gente possa refletir e debater a educação em direitos humanos. Sejam todos bem-vindos para esse processo. Michele.
Olá, boa tarde a todas e todos e todes. Também saúdo a Naomi, o Júlio, a Nazaré, as pessoas que estão aqui no suporte, né? O Daniel, a Andréia da Defensoria, a Patrícia e a Paula, e todas as pessoas, né, da própria comissão que a gente vem trabalhando e construindo. A construção das diretrizes, né, de educação e direitos humanos para o Estado de São Paulo, ela vem como uma demanda histórica do movimento social organizado, né, que há décadas luta por uma cultura de direitos humanos. O Gabriel, né, falou como que o Conselho, né, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, que é o CONDEP, ele coordenou a construção das diretrizes estaduais de educação e direitos humanos durante o ano de 2017. Essas diretrizes, elas foram construídas com base no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né, de 2006. Durante os meses de fevereiro e junho, né, a junho de 2017, o CONDEP, junto com a Defensoria, organizou o processo metodológico com seminários de abertura, grupos de estudos, nos 5 eixos temáticos, né, que são educação básica, ensino superior, educação popular, educomunicação e segurança pública, né? Os quais se dedicaram a pensar, a estudar a realidade e extrair dessa realidade as questões que eram centrais da situação geral da educação e direitos humanos no estado de São Paulo, né? E aí, a partir disso, definir diretrizes, objetivos, e os respectivos responsáveis por essas ações, né? Então, participaram desse processo vários atores, diferentes atores, né, representantes da sociedade civil, os movimentos sociais e os órgãos públicos, né, do Estado de São Paulo. Quando o texto foi concluído, ele foi aprovado coletivamente em 15 de julho de 2017. Todos e todas que estiveram presentes nos 5 eixos estiveram no auditório da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na capital. Na sequência dessa aprovação, nós tivemos 22 audiências públicas durante os meses de julho e setembro de 2017, em diferentes municípios do Estado. E essas audiências, elas tiveram um caráter consultivo e complementar ao texto base aprovado, né? Então, eu fiz essa contextualização porque eu acho que ela é muito importante, porque a gente vem desenvolvendo desde de 2017, uma série de atividades, né? Em 2018, nós fizemos um mapeamento e o estado da arte das ações de educação e direitos humanos dentro do estado de São Paulo, né, a partir das secretarias. Em 2019, nós fizemos um compartilhamento de experiências e agora, em 2021, nós estamos com esse ciclo de debates sobre educação e direitos humanos no estado de São Paulo, tá bom? Então, a dinâmica da nossa live vai ser, né, uma sequência, né, de apresentações que a gente vai ouvir e vai compartilhar a partir, né, da primeira fala, que é a fala da professora Naomi, né, representando aqui a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e da IFAP, né, que é a Escola de Formação dos Profissionais de Educação. Depois a gente tem a fala do Júlio e finalizamos com a fala da professora Nazaré. A gente volta numa segunda rodada, trazendo os comentários do chat, as perguntas que foram colocadas, né, e problematizando, dialogando acerca delas. Então, a gente começa essa sequência de falas a partir da professora Naomi. Ela é professora, gestora de inovação, mestranda de gestão em políticas públicas, a GV, atua na Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, onde ocupa o cargo de diretora da DPEC, que é o Departamento de Programas de Formação e Educação Continuada. É o principal departamento da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado. Participa da concepção, revisão e gestão de ações formativas, tendo atuação direta em programas como Inova Educação, Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, Currículo Paulista, Centro de Mídias, Trilha de Educação, Antirracista
programa Ensino Integral. Então, professora Naomi, a palavra é sua, seja bem-vinda e vamos lá. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Naomi Oliveira, sou uma mulher negra de 27 anos, estou com a camisa azul escura e um óculos redondo. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, poder compartilhar um pouco, trocar experiências, aprender muito com vocês para a gente continuar construindo, né, essa educação de direitos humanos. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Acho que já deve estar aparecendo aí na tela. Já aparece? Acho que sim, né? Vou falar um pouquinho, como já foi colocado, eu trabalho diretamente na escola de formação. Então, aqui na secretaria, a gente tem diversas áreas. A gente tem o RH, a área de materiais, que escreve os materiais didáticos, que tem um diálogo mais próximo dos estudantes. E a gente tem a EFAP, né, que também é uma coordenadoria, mas ela leva esse nome de escola, porque é o nosso grande objetivo, né? Fazer formações para todos os profissionais da educação. Então, está no nosso escopo professores, diretores, vice-diretores, professores coordenadores, quadro de apoio escolar, até o próprio órgão central, como vocês vão ver em algumas formações nossas, são nosso público-alvo, que a gente acredita que é importante também, né? Principalmente quem constrói as políticas públicas estarem alinhados e formados constantemente. Então, muito do que eu vou falar, né, está muito dessa perspectiva de formação. E as outras questões a gente pode endereçar num outro momento, mas eu falo, quando eu começo a falar de formação, acho que já estouro o tempo suficiente só falando de formação. Antes de passar um pouco sobre algumas ações aqui da Secretaria, só para fazer da nossa percepção aqui, principalmente enquanto EFAP, temas relacionados a direitos humanos, muito voltados da área de ciências humanas, né, que a gente acaba dividindo nas caixinhas das áreas do conhecimento, normalmente tem uma tendência de se simplificar muito, né? Na pauta de educação antirracista a gente tem visto muito isso, que quando a gente fala desse assunto, em algum momento, às vezes o diretor da escola fala, não, peraí, deixa eu só chamar aqui o meu professor de ciências humanas, e aí fica restrito a uma área, restrito às vezes a uma época do ano, restrito a um evento, quando é algo que tem que ser parte do dia a dia da escola. Então, quando a gente fala em educação e direitos humanos, na educação básica principalmente, a gente fala em tornar uma escola inclusiva, tornar uma escola antirracista. Sempre quando eu falo da questão antirracista, eu estou contemplando tanto, né, a questão dos povos africanos, como também a questão da população indígena, que também a gente está trabalhando nesse mesmo programa. A gente fala como a escola em um local de acolhimento para todos, e a gente fala num lugar de desenvolvimento dos estudantes e dos profissionais da educação. Então, quando a gente está falando disso, não estamos falando de nenhum momento isolado, mas algo que deve ser feito de forma contínua para entrar dentro do fluxo e transformar a escola nesse ambiente. Falando um pouco à luz das diretrizes, eu separei alguns objetivos pelos quais vou passar o que alguns projetos contemplam, um pouco sobre eles. O objetivo 3, que fala um pouco mais sobre os povos indígenas. Como eu falei, a gente está, além da trajetória aqui da trilha antirracista, a gente está com um plano, eu nem coloquei na apresentação, porque é algo que realmente está acontecendo nesse momento. Então, é algo que eu vou trazer para vocês na fala. O objetivo 5, que fala um pouco mais do currículo, né? Então, de isso estar dentro do material e do que vai ser passado para o estudante na sala de aula. E aqui versa sobre diversos assuntos. E a diretriz 4, que é, né, a diretriz do coração aqui da EFAP, que versa sobre formação dos profissionais da educação. A gente entende que acaba que é uma coisa que irradia nos demais, né? Formando os profissionais da educação, que a gente consegue garantir até os objetivos acima. Então, só para dar esse destaque dentro das diretrizes do que eu vou falar um pouco mais aqui do trabalho da Secretaria. Começar um pouco falando sobre a trilha de educação antirracista. Acho que é importante falar
que não é que começou ano passado ou começou esse ano. Acho que o movimento ele já vem desde 2019, quando a gente já estava nos grupos de escrita do currículo paulista, né? O currículo traz muito também, só que era o momento, após escrito o currículo, de implementar esse currículo e de colocar as ações na prática. Como eu comentei com vocês, a gente tinha muito esse direcionamento de tratar a questão antirracista apenas em novembro, ou se eu tenho um livro, eu pego esse livro só em novembro para poder fazer um seminário ou fazer uma aula temática, ou eu trabalho apenas na aula de história, e a gente pensando apenas na questão curricular, né? Não pensando na permanência desse estudante da escola, não pensando no desenvolvimento desse professor, né, negro na escola, no desenvolvimento dele, na permanência dele. Então, só pensando numa questão curricular pontual. Então, quando a gente pensou essa trilha, foi pensando em expandir um pouco mais esse olhar, né? A questão da educação antirracista, além de ser uma mudança individual, né, de 2 servidores, 2 profissionais de educação, também é uma mudança cultural e também é algo que tem que estar dentro da gestão escolar como um todo. Então, não adianta eu ter um professor de ciências humanas muito bom, que faz um projeto muito legal, se ele não consegue desenvolver porque o diretor não vê importância nisso, ou se a escola e a comunidade escolar não dão aderência ao que ele está desenvolvendo. A gente tem muitas práticas na rede que já estão acontecendo, mas são de muitas pessoas que estão nesse movimento de lutar contra a maré, né? De você vir de uma instância, tentar colocar algo, não algo está no dia a dia da escola e algo no dia a dia da gestão escolar. Então, todo esse nosso movimento dentro da trilha antirracista tem essa perspectiva. Então, acho que a primeira ação, tentei colocar mais ou menos na mesma linha do tempo, foi do acervo, que começou a chegar nas escolas já no primeiro semestre desse ano, né? Agora já estão em todas as escolas. A gente adquiriu 87 títulos, tanto títulos para os profissionais da educação, como títulos para os estudantes de todas as etapas. Então, tem para os estudantes de anos iniciais, anos finais, ensino médio, e para os profissionais de educação das áreas do conhecimento, como também para quem atua na gestão escolar. Então, esses livros estão nas escolas desde o início do ano. Foi a primeira compra, né? Final do ano tem uma segunda compra de novos livros, mas alguns títulos, né? Tem títulos de Bell Hooks, tem livros do Emicida, livros do Lázaro Ramos, livros do Silvio de Almeida, todos voltados para cada faixa etária e também um objetivo. A gente já fez a formação desse acervo, a gente tem aqui em São Paulo o Centro de Mídias, né, que a gente inaugurou ele no auge da pandemia, como uma forma de apoiar e não interromper esse momento dos estudantes, né, do ano letivo, e foi uma ferramenta e um meio que ficou, né? Mesmo agora a gente retornando, né, com as atividades presenciais, é uma ferramenta muito eficaz que a gente consegue chegar na rede com uma boa aderência, e a gente fez essa formação via Centro de Mídias, ainda também no semestre passado, para o uso desse acervo na escola. Eu acho que a melhor formação até para o uso desse acervo e para demais ações foram as trilhas que estão acontecendo, né? Como eu falei, estão acontecendo nesse momento até 2 formações dessa trilha. Qual foi a lógica da trilha de educação antirracista? A gente sempre começa o processo formativo pelo professor, né? Porque a gente acredita que é ele que vai desenvolver lá na ponta. Só que a trilha de educação antirracista, a gente fez um movimento contrário. A gente começou com os cargos de liderança na secretaria, começando pelo órgão central, então o secretário executivo, o chefe de gabinete, todo mundo que é coordenador ou tem um cargo de direção no órgão central, eles foram formados ainda em junho. A gente fez uma formação, uma imersão mesmo, sem celulares, 3 dias de imersão, mais de 12 horas de formação, foi presencial, aqui no prédio da Secretaria na República. E aí a perspectiva da formação, a gente tinha um bloco um pouco mais uma visão de macro da questão antirracista, depois a gente descia um pouco mais e falava mais de políticas educacionais e como é essa questão da escola, né, e a questão do racismo, como impacta. E no terceiro bloco, a gente colocou para que cada área se organizasse e fizessem as suas metas, né, de entregas. Então, eu falo tanto de produtos que você vai entregar, como metas internas. Então, da área pedagógica, né, que eu falei que
cuida dos materiais, a gente que é de formação, que a gente chegou com gabarito, né? Como a gente era da formação, a gente já tinha o nosso plano pronto. Mas da área de finanças, de transporte, de merenda, todas as áreas já formularam produtos e entregas, provavelmente nas próximas semanas. O secretário vai anunciar todas essas ações coordenadas, mas a formação segue. Então, o fluxo dessa formação foi sempre essa perspectiva. A gente começando com esse conhecimento que passa pelo individual, vai para o institucional, até ele se transformar em metas e entregas. Então, isso aconteceu com o órgão central. A gente tem 91 diretorias de ensino, né? A gente fez com todos os líderes dessas regionais. Depois a gente foi entrando mais na seara pedagógica. Dentro dessas regionais, a gente tem um grupo de professores coordenadores, então a gente fez essa formação com eles no mês passado. E hoje, né, desde segunda-feira, a gente está fazendo a formação de um programa de convivência escolar que a gente tem aqui na Secretaria, chamado Conviva. A gente está fazendo com toda a equipe que cuida da gestão do Conviva, tanto aqui no órgão central, como também nas regionais. Tem sido uma formação muito enriquecedora. E agora, em novembro, a gente tem mais um processo de culminância, né? A gente vai abrir as inscrições para o curso, para os professores, e a gente vai ter um momento de seminário para trazer práticas exitosas da rede, discutir ensino médio, discutir currículo, e vai ser um momento mais de culminância, né? Normalmente só aconteciam ações em novembro, agora a gente vai estar encerrando um ciclo formativo em novembro, e já no início do ano que vem a gente já começa com os cursos para os professores, e os cursos vêm na mesma lógica, né? A gente vai ter um módulo um pouco mais comum e depois um módulo para cada área do conhecimento. Então, não é só professor de ciências humanas. O professor de matemática vai saber o que fazer, e também a gente vai ter um curso específico para gestão. Então, o vice-diretor, o diretor e o professor coordenador, ele vai saber dentro da sua atuação o que ele pode fazer, o que ele tem que refletir e o que ele tem que mudar na sua prática. Então, acho que essa é o panorama da trilha de educação antirracista. Aqui a gente tem um pouco, né, a gente teve uma parte dela presencial, outra parte híbrida, a parte das diretorias de ensino, a gente está intercalando essas duas modalidades. Aí, antes de ir para a educação inclusiva, falar um pouco sobre a educação escolar indígena, é um processo, como eu falei, ainda é interno, né, porque ainda está em alguns momentos mais decisivos, de acordos e tudo mais, mas a gente está primeiro partindo da perspectiva de desenvolver um programa. A EFAP, até pelo seu decreto, a responsabilidade dela é de educação continuada, né, e atualização. Então, a gente está fazendo todos esses ajustes para que a gente possa ofertar formação inicial para os professores que atuam em comunidades e povos indígenas. Então, a gente está nesse processo de construção. Agora, no dia 27 de outubro, né, mais conhecido como semana que vem, a gente vai ter um seminário, a gente vai ter professores, lideranças indígenas. A gente vai discutir um pouco mais sobre o escopo dessa formação inicial, já começar a planejar como a gente vai fazer a formação continuada de todos os programas da Secretaria e criar uma trilha formativa específica para esses professores e para as regionais que atendem as comunidades. Então, a gente vai ter esse seminário dia 27. Até o final do ano, a gente já tem, né, tudo fechadinho. Acho que a gente pode até voltar numa próxima rodada para falar especificamente sobre isso. E também, dentro da trilha antirracista, a gente sempre tem também um olhar para a perspectiva dos povos indígenas. Então, são coisas que a gente já aborda para os professores que atuam em escolas regulares, escolas de tempo integral, mas existe uma pauta específica para a educação escolar indígena, tanto na perspectiva de acompanhar e desenvolver esses profissionais, como também de fazer essa troca, né, intercultural dentro da diretoria de ensino e também entre os profissionais da educação. Então, acho que passando um pouco sobre educação antirracista, trazer um pouquinho sobre a educação inclusiva, que a gente começou o trabalho em agosto desse ano. Aqui na Secretaria, dentro da carga horária do professor, ele tem um período reservado para o ATPC, que é a aula de trabalho pedagógico coletivo, que é dentro da sua carga horária. Então, cada dia é para uma área do conhecimento, e aí a gente tem pautas formativas que a gente faz diretamente com o professor, e ele também tem essas pautas com a sua regional. Então, a partir de agosto, a gente começou com pautas quinzenais,
de educação inclusiva. Aqui a gente tem os temas que a gente está desenvolvendo, já estamos chegando nas penúltimas pautas, a adesão tem sido muito boa, a gente tem conseguido trazer especialistas na área, já práticas exitosas da rede para uma troca de experiências e também para desenvolvimento da pauta, desenvolvimento de currículo sobre essa perspectiva, para a gente conseguir fazer esses ATPCs e também outras comunicações e formações voltadas para a educação especial. A gente criou um canal específico no Centro de Mídias. Eu acho que aqui na rolagem dá para ver que a gente tem um canal para cada série, a gente tem um canal para a escola de tempo integral, para a educação infantil, e a gente tem um canal específico para a educação especial, onde a gente tem essas ações formativas voltadas para a pauta. Além dos ATPCs, a gente começou uma formação itinerante, né, nos polos. A gente tem 91 diretorias e dessas 91 diretorias a gente tem 16 polos. Então, a gente está passando por esses 16 polos com uma formação específica de estratégia para estudantes com deficiência auditiva. A gente tem tido o apoio da professora Duane Bertan, que foi finalista do Teacher Prize. Ela faz uma formação de formato de imersão, fala um pouco mais de cultura surda. Ela já trabalha com os profissionais das regionais que atuam nas salas de recurso e com os estudantes com deficiência auditiva. A gente já está aí na estrada, fazendo a formação. Essas duas fotos aqui foram nas regionais e aqui de cima foi a formação que a gente teve na semana passada com a nossa equipe de formadores. A gente teve também um momento de imersão e formação de educação especial. E no ano que vem a gente vai desenvolver um curso de 75 horas, onde a gente tem já um módulo mais comum e depois um módulo tratando especificamente de cada tipo de deficiência e atendimento. E a gente lançou no mês passado, né, já a coordenadoria pedagógica, a política de educação especial, que é a política sobre a qual a gente faz as nossas formações e a gente tem desenvolvido essas ações. Então, tanto o canal quanto os momentos de ATPC, as formações locais, a gente tem, né, como base, como luz, essa política de educação especial. Então, acho que é mais ou menos isso. Trouxe alguns desses pontos do que a gente tem trabalhado nos últimos meses. Ainda tem muita coisa para ser feita, que a gente ainda está em conversa, desenvolvendo formação, pensando em materiais, mas esse é o início de uma caminhada que a gente está trilhando aqui na Secretaria. Muito obrigada, professora Naomi. Eu fui fazendo aqui meu papel, né? Fui fazendo as anotações necessárias, depois a gente vai conversar sobre essas experiências compartilhadas.